nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria estarmos aqui juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Nós queremos mais uma vez, de coração, agradecer a recepção do Jardim Aranha, lá em Paulínia. Os irmãos foram realmente muito bondosos. Os irmãos que nós jamais podemos esquecer a recepção, não é isso? A recepção foi muito boa. E fico muito grato por tudo. Que Deus abençoe a cada um, ao nosso irmão Cláudio, que representou como ancião, a nossa irmã lá, que agora me foge o nome dela, mas ela sabe de quem eu estou falando, né, que foi, e o irmão José e os demais, a juventude lá, aquela juventude realmente valorosa, aquela jovem simpática lá, diretora do jovem, toda a juventude, parabéns a vocês, que vocês continuem assim, hospitaleiro e da melhor forma possível, cuidando daqueles que vai realmente estar junto com vocês. Que Deus abençoe. E agora vamos ouvir o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório como oficial do Grupo Palavra e Música e também do programa Grupo Palavra e Música, né? Boa tarde a todos os internautas. É um prazer estar com vocês mais um dia. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males deste mundo.
Amém. É tão gostoso estar ouvindo o Pai Nosso, né? Sempre devemos sair de casa, sair realmente com a oração do Pai Nosso. Esse é o conselho, né? É um sair de casa, realmente sair para qualquer lugar, oração modelo do qual Jesus nos deixou. É muito importante quando assim pensamos e quando assim fazemos as coisas de Deus da melhor forma possível. Nós estamos mais uma vez nos últimos dias da história desse mundo. Logo, Jesus voltará, porque os acontecimentos, tudo indica que ele não vai demorar muito, né? Muitas coisas estamos vendo, cada dia que passa, mais violência, mais criminalidade, mais mais egoísmo, mais um monte de coisa que não presta. As coisas boas são poucas, mas o que não presta, essa está batendo recorde. Porque é coisas mais coisas. As mulheres e os homens parecem perder aquele carinho, aquele amor que tem para o seu ser humano, principalmente sua esposa ou sua amiga, seja lá quem for, mas estão tirando vida de mulheres como que tiram a vida, nem sei de que. Eu acho que está na hora de as autoridades tomar uma atitude mais enérgica. Você tirou a vida da sua mulher, porque com ciúme com isso, então você vai morrer também. Aí então não tem problema. Ninguém vai matar ninguém, porque você não é obrigado os dois se ver juntos, mas também não é obrigado você estar matando, tirando a vida do ser humano. Então, se você morreu, então você precisa morrer também. É tão simples. Mas se mata uma, mata duas, mata três, mas a lei protege mais os bandidos do que as pessoas, os cidadãos. A lei tem feito sido mais para os bandidos, sempre para o criminoso, para as pessoas traficantes, para tudo que não presta, isso a lei ampara mais. Mas uma pessoa que tem um bom princípio, esse realmente não tem o valor que deveria ter, no sentido não melhor do que ninguém, mas simplesmente ser mais imparcial também com essas pessoas. Mas, às vezes, eles tiram a vida da pessoa, não está nem aí, parece que não morreu ninguém, o nego vai arrebenta um monte de coisa, como aquela bêbada, né, dentro daquele ônibus. Quantos carros foram atingidos ali, graças a Deus, não machucou ninguém. E ela foi presa logo em seguida, solta, porque estava bêbada. Disse, não, então deixa lá no meio dos bêbados, pelo menos uns 3, 4 meses, para ela aprender e não beber mais e chegar ao ponto que fez. Se deixasse uns 3 ou 4 meses lá na cadeia, ela nunca mais queria estar bebendo e fazendo o que fez. Mas se vocês pegam, solta, ela vai beber mais uma garrafa ou duas, vai aprontar outra vez, o que não deveria aprontar nunca. Mas, por culpa da lei, ela realmente volta e fica à vontade para aprontar de novo. E o prejuízo, quem paga? Quem é que vai pagar o prejuízo? Então, precisa olhar essas coisas. A lei precisa ser mais rígida nas coisas, mas o que vai fazer rigidez para ladrão? Se a vez parte de cima para baixo, baixo para cima, ninguém vai prender ninguém, porque é todo mundo livre. Quanto mais você rouba, mais você tem vez com a lei. Isso realmente, a lei de Deus vai julgar os senhores da melhor forma possível aquilo que os senhores estão fazendo com a humanidade. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado a cada emissora, desde já, que Deus possa usar vocês da melhor forma possível. Vamos ouvir mais 2 hinos com o nosso irmão Gregório. Fica com Deus. Tudo o que eu sou, tudo que você é, nós pertencemos a Deus. O sangue dele nos dá vida para viver a cada dia. Eu devo a ti, teu sangue é vida para mim, e certo estou que renasci no dia
aquela cruz de tanta dor é a razão do meu louvor. Ali eu fui liberto, enfim, o que eu sou eu devo a ti. Descanso agora junto à cruz, de onde vejo tua luz. O teu olhar repousa em mim. Se sou alguém, eu devo a ti. Aquela cruz de tanta dor é a razão do meu louvor. Ali eu fui liberto, enfim. Se sou alguém, eu devo a ti. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou. Pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olho a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregaram lá. Mas minha participação não posso negar. Se sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para
sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Amém, que gostoso, né? Ouvir hinos sacros faz parte da vida do cristão. Não tico-tico do fubá, né? Como a gente vê de ouvir alguns cantores que se dizem cristãos cantando um verdadeiro mundanismo dentro da igreja. Deus fica triste e aqueles que têm vontade de ser o cristão também se sentem tristes. Querido glorioso Pai que está nos céus, humildemente mais uma vez aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça, tua misericórdia, para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, aceita com coragem teus filhos, e que pedimos através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, prezados irmãos e amigos, como nós temos sempre por princípio, começamos com o texto de Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mais uma vez, Deus fala e depois ele cobra. Ou seja, naquele dia, ninguém pode dizer que foi inocente. Ouviu, mas não deu ouvido. Ouviu, mas não deu ouvido. Não pode dizer que é inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, a pessoa não tem o conhecimento, mas quando dá de ler ou de ouvir, diz bem-aventurado aquele que lê, ouve e põe em prática, ou guarda, né? Essa é a principal. Mas e o que Jesus fez? O que Jesus sofreu por mim? Ele também sofreu por você, ou não? A não ser que você não aceite o sofrimento dele, né? Tem um hino que diz assim, na cruz morri por ti. O que faz tu por mim? Jesus morreu por mim, por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade o recebe como seu Salvador. Ele é o dono da vida. De lá em João, ninguém, ou seja, nada do que foi feito. Quer ver com o que diz aqui João? Vamos ver o João, o que nos diz mesmo aqui, para a gente não falar coisa errada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em quem? Em Jesus. E a luz quem era? Era Jesus. Era não, é. Estava no meio dos homens, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, se referindo aqui a João Batista, do qual veio anunciando a primeira vinda de Cristo. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João anunciava, enfatizando sempre o nome de Jesus, para que quando ele chegasse, alguém cresce que de fato aquele era que João sempre estava falando. Mas o povo não deram muito ouvido, e hoje também não dá. Ele não era a luz, ou seja, João não era a luz. Jesus é a luz, mas representava a luz. Mas veio para que testificasse da luz. Ou dissesse, olha, logo Jesus estará entre nós.
a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, de Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para que era para os judeus, e os judeus não aceitaram, não rejeitaram, ou melhor dizer, os judeus rejeitaram a presença de Jesus, até junto com o romanismo, crucificar a Jesus, disse, crucificam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quem é esse? Jesus. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem Jesus. A respiração pertence a Jesus, ele é o dono da vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Veja só, irmão, com todo esse sacrifício que Jesus fez, dando a sua própria vida por mim, por todo que nele crê. Será que eu não compreendo o sofrimento de Jesus? Claro, eu sou um pecador, mas nunca posso deixar de reconhecer que Jesus morreu por mim e morreu por todo aquele que nele crê. Por muito desespero que você tenha na sua vida, por muito momento difícil que você está passando, mas não esqueça de uma coisa, Jesus morreu também por você. Ele disse, ainda que morra em meu nome, esse viverá. Então, não fique preocupado com as coisas, mas fique preocupado se você de fato acredita que Jesus morreu por você. É tão importante isso daí, Jesus fica tão contente quando nós reconhecemos que de fato a falta está em nós, não em Cristo, e que Ele morreu justo para me salvar e para lhe salvar. Mas eu preciso entender que Ele é o dono da minha vida. Se isso assim eu não compreender, jamais posso entrar no reino do céu. Eu tenho que compreender que Ele de fato morreu por mim, aceitar a morte dele como único salvador pessoal. O que diz o profeta Isaías sobre o sofrimento de Jesus? Isaías 53, versículo 7 e versículo 8 diz o seguinte: ele foi oprimido, diz o versículo 7, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sofreu tudo calado. Não é fácil colocar uma coroa de espinho na sua cabeça e bater, aquilo furando, e ele sem falar nada, simplesmente suportando as dores. O diabo estava irado, o diabo queria tirar a vida de Jesus de todo jeito. Mas Jesus é Jesus e jamais permitiu que isso acontecesse, porque ele tinha poder para vencer Satanás. Versículo 8 diz, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Veja que Isaías já anunciava a vinda de Jesus, o que iria acontecer com Jesus, e que ele ia sofrer tudo calado. Dá para você entender o cumprimento da profecia. Ele sabia que tudo ia acontecer e que estava escrito. Ele não poderia, disse que ia ficar calado, ele não poderia gritar, ele não poderia falar, ele tinha que ficar calado mesmo.
Não é fácil, porque dor, machucado, cuspido, dá para ficar nervoso, dá para gritar de dor e de tudo, mas ele suportou calado. De acordo com o profeta tinha falado, ele cumpriu. Não é fácil. Jesus disse, se me ama, guarda os meus mandamentos, como eu guardei do meu Pai, permaneço no seu amor, como vós permaneceis no meu amor também. Veja só, se de fato amamos a Jesus, temos que guardar, lutar para guardar os seus mandamentos. Não somos perfeitos, mas podemos procurar imitar a perfeição de Cristo. Sabia Cristo que iria acontecer? Que iria acontecer? Será que ele sabia? Sim, Jesus sabia. Em Lucas capítulo 18, versículo 31 a 33, diz o versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes, olha, logo assim ele sabia, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Então ele avisou os discípulos, olha, tudo que está escrito vai acontecer comigo, porque para isso eu vim para sofrer tudo isso que está escrito, por amor a você, por amor demais e toda a humanidade. Tudo por amor é que eu vou sofrer. Porque se eu quisesse, de lá de cima mesmo resolvi o problema. Mas alguém tinha que morrer. E esse é o próprio Filho de Deus. E ele se ofereceu, antes que o mundo fosse mundo, Jesus já tinha se oferecido para morrer pelos meus pecados e o pecado de todo aquele que nele crê. Mas olha, que alegria. Você imaginou na volta de Cristo a maior recepção que o mundo poderia registrar, mas não vai registrar porque os que irão com ele, que vão ressuscitarão para ir com ele, e aquele que nada quis, esse não vai poder registrar nada, porque não vai ficar nada, vai morrer todo mundo. Os que ficarem vão morrer todo mundo. Queimado com fogo, enxofre, será tudo queimado. Pois, o versículo 32 diz assim, pois há de ser entregue a gentes e escarnecido, e injuriado e cuspido. Jesus tudo sofreu essas coisas, amigo, por minha culpa e por sua culpa. Dá para você entender isso daí? Ser cuspido, aquele que é o dono da vida, ele poderia só dar uma olhadinha firme e aquela pessoa que cuspiu morrer. Na hora. Mas ele suportou tudo como um ser humano. Porque como divino ele não usou a divindade em benefício próprio. Ele usou a divindade para saber meus pensamentos, o seu e de toda a humanidade. Ele conhecia os pensamentos que ele era divino. Mas ele nunca usou em benefício próprio. Mas ele dizia realmente o que estava acontecendo com as pessoas, porque ele era divino. Aí ele usava a divindade. Mas em benefício próprio, não. Só em benefício de outro, ele usava a divindade. O versículo 33 diz assim, e havendo o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Isaías já falava muitos anos atrás que ia acontecer tudo isso com Jesus, e eles, como um bom filho, simplesmente só cumpriu a profecia, calado, sem dar uma palavra, por amor, irmão Inácio e todo que nele crê. Vale a pena, irmão, você sacrificar um pouco do eu? Por que você não sacrifica um pouquinho do eu? A sua vaidade é maior do que a sua vida para com Deus? Você tem uma oportunidade de ver uma vida eterna. Sabe o que é uma vida eterna? Nunca morrer. Falar nisso, uma vizinha nossa
muitos anos ali, morando por ali, conhecido nosso. E sempre teve um bar ali, muita gente, o Inácio viu morrer de tanto beber. De tanto beber, muita gente. Ao próprio dono do bar, filhos, filhas, e mais as pessoas que viviam naquele bar. Quanta gente morreram naquele bar, bebendo. Tudo de tanto beber e morreram até os filhos. Mas tinha uma das filhas, pessoa que está que tem seus filhos, parece ter formado, e bebia. E como bebia? É claro que o marido, de uma determinada classe, ele terminou deixando a esposa porque não suportava, talvez, as bebidas ou qualquer coisa, e ela se largou cada vez mais. E nós convidamos, só não queria receber um estudo da palavra de Deus? Sim. Então desceu, lá em casa, descemos junto com minha esposa, e damos o estudo para ela. E falamos para ela, disse, olha, jovem, você já parou para pensar, nunca mais morrer, nunca mais adoecer, nunca mais pecar, ter uma vida eterna. Ah, seu Carlos, se não pode pecar, para mim não interessa. E se retirou, não quis receber mais o estudo. Naquela semana, ela veio a morrer. A oportunidade, a última oportunidade que ela tive foi aquela. Quer dizer, naquela semana ela morreu. Dentro daquele mês, morreu a outra irmã dela. Dá para você entender? A última oportunidade. Você já viu, ou já ouviu tantas vezes alguém falando e apelando para o seu coração, mas parece que o Espírito de Deus não tocou ainda no seu coração, ou ele está fechado para as coisas de Deus. Porque o perigo, amigo e amiga, é de tanto você ouvir e você não dá ouvido, que Deus termina, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Pôr na sua mente, no seu coração, a operação do erro. Aí você pode ouvir a verdade quantas 1000 vezes for. Nada vai lhe tocar o coração de você querer ouvir. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque você já ouviu quantas 1000 vezes, mas nunca disse um sim para Jesus. Dá para entender isso aí? De a sua mente ficar com uma mente de Faraó, quanto mais a praga caía, mais Faraó endurecia o coração. Por quê? Porque ele não aceitou as palavras do qual Moisés transmitia, Deus realmente usando Moisés. Ele não deu ouvido. E hoje está o mundo assim. Ninguém quer dar ouvido à palavra de Deus. Por quê? Deus está dando a oportunidade, não só para mim, mas para você também. Pare e pense, não é só para o Inácio, é para todo ser humano. Agora, Ele não vai levar nem eu, nem você ao obrigado. Eu preciso querer ir, aí Ele me leva. É preciso que você queira ir, aí Ele leva. Caso contrário, Ele não vai levar ninguém, se não quiser. A oportunidade aquela jovem teve, mas morreu sem Cristo. E morreu no desejo dela, que queria viver no pecado. Só que agora, quando ressuscitar naquele dia, não vai viver mais. Vai morrer queimada, porque essa primeira morte não é a morte eterna. Mas terá a ressurreição para prestar conta de tudo aquilo que fez. Aí sim, aí vai ter a morte eterna. E a morte eterna é com fogo e enxofre, de acordo com a palavra de Deus.
Agora, que tratamento Jesus Cristo recebe dos soldados? Em Mateus 27, 29 a 30, diz o seguinte, versículo 29. E, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo, salve, Rei dos Judeus. Olha, salve, Rei dos Judeus. Dá para você entender, pegar essa cana e fazer o que eles fizeram, diz assim no versículo 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela na cabeça, com aquela coroa de espinho. Já imaginou que judiação? E Jesus sofrendo aqueles golpes, né? Aquelas pancadas sem dar uma palavra. Como uma ovelha, como um cordeiro. É muito triste a gente falar tudo isso e saber que muitos não aceitam Jesus como seu único Salvador pessoal. Só naquele dia dá uma dó, principalmente das pessoas que nós temos conhecimento, que conhecem a palavra de Deus até mais do que eu, mas, no entanto, não querem nada, não querem nada. Fica realmente idolatrando tantas coisas, O que a gente vai fazer com essas pessoas? Se não quer? Amigos, nós temos um amor, um carinho muito grande, mas não quer. Vai fazer o quê? Não podemos fazer nada, né? Depois de ter levado-lhes ao lugar da crucificação, o que deram para ele beber? Capítulo 27 de Mateus, versículo 34, diz assim, deram-lhe a beber vinho misturado com mel. Mas ele, provando, não quis beber. Já imaginou o que fizeram, que judiação, no momento mais difícil da vida de Jesus? Depois de crucificado, o que disse Jesus? Olha, em Lucas 23, 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque talvez algum daqueles ainda não acreditava que de fato ali estava o Filho de Deus. Não acreditavam. Mas ali estava o Filho de Deus. E muitos não compreenderam. E Jesus conhecia o coração de cada pessoa. E sabia que tinha alguns ali que não tinha ainda essa convicção que era o Filho de Deus. E é por isso que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Muitos ali eram obrigados a falar o que não deveria falar, fazer o que não deveria fazer. Eu ponho assim como, quem sabe, às vezes, algum ministro, por ser ordenado, tem o seu salário, não faz outra coisa a não ser a pregação do Evangelho. E dentro do seu coração tem algumas coisas que ele diz, não, mas é o meu emprego, é o único emprego que eu tenho, é esse. Não sei fazer outra coisa, a não ser essa. Mas é obrigado a obedecer a organização, dizer, você tem que fazer, é isso. E dentro dele, talvez que faz aquilo contrariado. Não, mas olha, se você faz de fato as coisas contrariadas, não está fazendo pelo seu gosto, espontânea vontade, do seu desejo, fazer uma coisa que você sabe que é contra os princípios,
Mas você está fazendo porque você é obrigado, você é um empregado. Não faça. Não faça. Deixa o emprego. Confie em Deus que, olha, Deus abre porta para você. Se você deixar, por amor a Cristo, por não aceitar o que não deve fazer, você ser obrigado a fazer, não faça. Porque Deus quer homens que não se vendam e homens que não se compram. Você tem que ser este ministro, não vendido e não comprado. Para aí. Eu tenho uma opinião própria. E o irmão White diz assim, que nós, quando lemos João 3,16, João 5,39, examinais as escrituras que vós cuidar ter nela a vida eterna, e são ela mesma que testifica de mim. Ela diz, quando baseamos nesse texto, ela diz que nós temos uma opinião própria, e nós vamos ser julgados pela nossa opinião própria. Se a opinião de alguém está de acordo com a vontade de Deus, tudo bem. Caso contrário, não. Não se venda, não se compre. Nem que seja o último emprego que você sabe fazer é esse. Mais nada. Você se acha que saindo desse emprego você não consegue outro porque você não sabe fazer nada. Não fique preocupado. Deus nunca deixou os seus filhos desamparados. E por muito que você passe momentos difíceis, lembre que Jesus sofreu muito mais do que eu e você e o mundo inteiro sofre. Ele sofreu tudo por amor a mim, a você e a todos que nele crê. Ele não desamparou a nenhum, e jamais vai desamparar os seus filhos. Então confie em Deus, mas faça a vontade de Deus. Porque senão você fica um homem comprado ou vendido e se perde, porque você tem que ter uma opinião própria. Mas você não tem. Você, como diz, Maria vai com as outras. Eu sou empregado, tenho que obedecer. Peraí, você é empregado, mas não é escravo. Eu tinha um patrão meio daquele que... para conversar com você, ele vai caminhando e você vai atrás dele. Eu digo, peraí, ele fazia isso com todo mundo e eu não era diferente. Eu digo, eu vou deixar esse patrão falar sozinho, quer ver? Aí fui conversar com ele, ele saiu caminhando, eu parei. Eu parei e ele disse, por que você parou? Eu digo, porque você estava andando. Aí ele ficou meio sem graça, né? Mas entendeu o recado. Ora, para e dá atenção, caramba. Não é assim, eu não sou só escravo. Eu sou empregado, mas escravo não. Eu sou empregado. Escravo não. O escravo não terá direito à salvação, porque ele não tem um domínio próprio, ele não tem uma opinião própria, ele não tem direito a nada, que é escravo, está na escravidão. Então, Jesus, ele dá livre-arbítrio para mim e você escolher o certo e o errado. Não existe 3 opções, só existe 2, o certo e o errado. Você escolhe aquilo que você quer. Então, não seja vendido e nem comprado, mas tenha opinião própria. Se todos que estão dentro da obra aqui se unir nas coisas certas, você pode contar que Deus está esperando de mim e de você tomar uma posição ao lado certo, para Ele tomar uma posição. Porque enquanto eu e você estiver em cima do muro, Ele não vai tomar uma posição que deveria tomar. Ele está esperando que eu e você tome a posição correta, porque Ele está do lado do certo e não do errado. Lembre de uma coisa, o bem sempre vence o mal. O mal nunca venceu o bem e jamais vencerá. Então confie em Deus, o bem sempre vencerá. Muito bem, né? E ainda, em Mateus capítulo 27, 41 e 42, dizia assim, os príncipes dos sacerdotes e os demais. Versículo 41. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus,
e escarnecendo, diziam, veja só, você sabe qual foi a última tentação de Satanás a Jesus? Olha, desde o nascimento de Jesus, que ele perseguia Jesus e tentando a Jesus tirar a vida de Jesus de todo jeito, fazendo tudo para que o mestre obedecesse uma só palavra. No momento mais difícil da vida dele, com fome, porque Adão foi atentado na fome, a comida, e ele pegou Jesus realmente já depois de 40 dias jejuando, pegou na fome que iria realmente fazer com que Jesus caísse. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quer dizer, ele não conseguiu, por muito que ele tentou, mas a última tentação foi um momento muito mais difícil. Quando Jesus estava na cruz. Essa foi a última tentação de Satanás, porque a partir daí não houve mais tentação. Veja o que diz ele aqui no versículo 42. Ele usando os seus instrumentos. Ele usando o seu instrumento. O sacerdote e aquelas pessoas, diz assim, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É claro que Jesus podia salvar. Se Jesus quisesse salvar, ele simplesmente fazia descer daquela cruz sem machucar nada, ferir nada, sair ali perfeito. Ele podia fazer isso, porque ele é Deus. Mas ele estava com uma vez de um homem, um ser humano. Olha, veja a pergunta, Satanás usando o instrumento, se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha, se você é de fato o rei, e ele é o rei, desça da cruz, aí nós vamos crer. Essa foi a última tentação de Satanás a Cristo. Mas ele não conseguiu ver a Cristo, não conseguiu vencer. Jesus não deu ouvido ao que eles falaram. Hoje, Cristo, através dos seus servos, tem sido atentado, e muito. Cristo já venceu, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós tivermos realmente essa confiança que Deus passa para mim e para você, realmente vamos vencer, porque Ele disse, eu venci, e você vai vencer também. Você não gostaria, de fato, de parar e pensar um pouco e ver o quanto Cristo ama a mim, a você? Eu vou vencer. A luta é grande. A luta é grande. Principalmente se eu e você queremos ser um cristão, olha, é grande. É muito grande. Você passa momentos muito difíceis na vida. Momento, às vezes, angustiado, com os problemas da vida, muitas coisas. A gente conhece tantas pessoas, irmãos e amigos da igreja e fora da igreja. Pessoas, ao mesmo tempo, momentos muito difíceis na sua vida, tanto espiritual como material, financeira, e às vezes em enfermidade, em coisas que só Deus tem misericórdia. Mas a única expressão que às vezes usamos, confia em Deus. Ele é pai, não é padrasto. Eu sempre falo isso para as pessoas. Ele é pai, não é padrasto. Confie nele. Jesus morreu por cada um de nós. Mas não se perca, olha, ainda de Jesus, ainda que morra em meu nome, este viverá. João 11, 25. Quer ver? Eu acho que deve ser esse texto. João 11, 25. Deixa eu ver aqui. João 11, eu acho que é esse texto mesmo que Jesus dá essa promessa. Quer ver? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra,
em Cristo, esse viverá. Tem esperança maior? Nós estamos quase chegando ao momento da perseguição, ou seja, quando o domingo for decretado como dia do Senhor, porque o católico, espírita e os demais protestantes, todos eles guardam o domingo, batista, metodista, presbiteriano, e assim por diante, todos guardam o domingo, e ainda diz que é o dia do Senhor, só que não prova na Bíblia, né? Isso não tem prova, então está mentindo, né? E a Bíblia nem católica não fala que guarda o domingo, dia de festa, isso não existe, isso é o catecismo, mas todos estão enquadrados, e quando houver realmente decretado o domingo como dia santo, ninguém pode fazer mais nada, ao invés de ser o sábado que é de Deus, esse é bíblico, inverte a posição e já é astuto. Como a maioria realmente obedece realmente a lei católica, ou seja, guardar o domingo, aí vem a perseguição para o povo de Deus. Aí você não vai poder comprar e nem vender, se não tiver o sinal da besta, né, do papado, na sua testa ou na mão direita, né? Ora, se você não tem um sinal, não está acompanhando a igreja católica, você vai sofrer as consequências. Você tem o dinheiro e não vai poder comprar e nem vender. E agora? Esse é um momento difícil da sua vida, da minha, de quem estiver tendo revivo por ocasião, sofrer esses momentos difíceis, porque tem o dinheiro, está com fome, mas não pode comprar, a não ser que você ceda e diga, eu guardo o domingo. Mas não faça isso. Continue guardando o Santo Sábado. E se decida guardar o Santo Sábado. Nem que você morra com fome, mas você morreu com fome por causa de quê? De Cristo. Por causa de quem? De Cristo. Tudo você fez por amor a Cristo. E tudo que você fez foi porque você confia em Cristo. E por confiar em Cristo, você morreu com fome. Mas Jesus disse, ainda que você morra dessa forma, ou seja, que alguém tirou sua vida por amor a Cristo, porque você estava falando dessa mensagem, ele diz, ainda que morra, esse viverá. Amém? Viverá em Cristo. Você não quer viver em Cristo? Você não gostaria de viver da sua vida por amor a Jesus? É muito bom, amigão, minha amiga. Tome essa decisão. Naquele dia você vai dizer assim, irmão Inácio, eu agradeço porque o Senhor fez aquele apelo, que eu tomasse a decisão ao lado de Cristo, antes que seja tarde demais. Porque, irmãos e amigos, se nós soubéssemos o dia da morte, aí a gente se prevenia antes. Mas nem eu nem você sabemos. O dia pertence a Cristo. Então, se ele pertence a Cristo, eu devo estar esperando Jesus como vem agora, como daqui a 1000 anos. Eu tenho que lutar e me preparar para esse dia e para essa hora e para esse momento, a volta de Cristo. Você também não é diferente. A sua vida, a minha, a sua, pertence a Cristo. Então, vamos fazer tudo para que naquele dia, quando Jesus voltar, não encontre de surpresa, mas que todos nós estejamos esperando a Jesus. É muito importante, amigo, estar ao lado de Jesus, né? Eu quero, aqui me aproximando já da minha palestra aqui, qual foi as últimas palavras de Cristo diante do que fizeram com ele? Qual horário aí, chefona? Obrigado. João 19:30 diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, entregou o seu fôlego a Deus, mas não cedeu realmente ao inimigo a oportunidade que ele queria que descesse da cruz. Olha,
simplesmente para dar ouvido a ele, né? Ao inimigo. Mas Deus é Deus e jamais permitiu que isso acontecesse na vida de Jesus, porque ele é o que morreu por mim e por você. Que maravilha é realmente acreditar que Jesus, ele morreu por nós. E em Zacarias capítulo 13, veja ainda o que Jesus fala quando alguém faz uma pergunta para ele. Olha que expressão, Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, é o único que vai ter cicatriz, é Jesus. Ninguém vai lá para o céu, será tirado tudo desse mundo, né? Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele no futuro, responderá no futuro, ele são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Com tudo isso, Jesus ainda nos chama de amigos. Sofreu tudo que sofreu. E, no entanto, ainda considera a mim e a você, que ama ele, como amigo. Sofreu tudo por meus pecados. Sofreu tudo pelos seus pecados, se você aceita ele como Salvador ou não. Ele sofreu por amor a todos. Você nessa tarde, ou nessa noite, ou nesta manhã, não gostaria de tomar a decisão ao lado de Jesus e dizer: Senhor, eu entrego minha vida, meu coração nas tuas mãos. Faz de mim o que tu queres. Diz o que queres de mim e faz com que eu possa cumprir aquilo que o Senhor quer. Que Deus abençoe aos meus amigos ouvintes, aos donos das emissoras que transmitiram os nossos programas, que o poder de Deus esteja sobre cada um e que cada um faça tudo de acordo à vontade de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado, irmãos e amigos. Bom final de semana. Semana com muita saúde e prosperidade. Fica com Deus. Nós amamos a todos vocês. Vamos ouvir o nosso irmão Gregório com esse hino. Você toma a decisão ao lado de Cristo. Não tarde em tomar a sua decisão. Aceite Jesus agora. Ok? Defesa, assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre, Ele me amou, agora dele eu sou. Cego andava no escuro,
Amém. O Gregório acabou de cantar dizendo que agora ele é de Cristo. Você, mais uma vez, não gostaria de ser de Cristo? Isso vale a pena, viu? Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual aqui passamos juntos, meditando na tua palavra. Perdoa nossos pecados, aceita como corar teus filhos, em nome de Jesus. Amém.